Entenda o que aconteceu com Americanas, que pode acontecer com você, que tem um limite muito alto de cartão de crédito e não tem um orçamento definido para comprar milhas. Gente, vamos entender o seguinte, olha só. Hoje, quando a gente fala de varejo, tá? Varejo, nós estamos falando de empresas que crescem a partir de algo chamado alavancagem. O que é alavancagem? É você ou pegar dinheiro no mercado para comprar produtos ou comprar produtos financiados para que você vá recebendo ao longo do tempo e vire uma bola de neve, tá? Muito similar a mercado. Eu conheço vários donos de mercados. São pessoas que têm 7% de lucro, só que gira tanto o negócio do cara que ele troca de casa, troca de carro, troca de tudo e não faz a mínima ideia de quanto ele ganha. Quando que ele foi ver? Na pandemia, que daí parou de entrar aquela enxurrada de gente e disse, opa, peraí, cara, entrou só 100 mil esse mês? Não, é o mesmo do mês anterior. Só que como é 100 mil que foi parcelado em 10 e por fora, blá, blá, tá? Então entenda o seguinte, gente, Americanas passou por uma situação que era o seguinte, foi criando dívida, alavancando, criando dívida. Porque, gente, quando você cria dívida, você faz uma coisa, sabe qual é? Você troca a dívida de lugar. É isso que você faz. E vocês estão ouvindo isso da boca de alguém que já teve muitas dívidas. Então, assim, tive uma dívida no cartão. Cara, beleza, o que eu faço? Já sei. Vou pegar um empréstimo para gastar a dívida. Tirei a dívida do cartão, botei no empréstimo. Daí eu penso o seguinte, cara, mas peraí, eu posso comprar um carro com um amigo meu, que daí eu vendo o carro e aí eu pago essa dívida. Tá. Eu fui lá, comprei o carro, vendi, paguei a dívida do cartão, agora a dívida está com um amigo meu. Se você se perder nesse rolo, e quando a gente está falando de bilhão, é muito fácil você não saber nem para que lado que você corre, tá? Por quê? Porque se você for colocar ao longo do tempo, você está perdendo muito dinheiro. Para te explicar na prática, olha só, você está vivendo um perigo que talvez você não está ligado. Limite de cartão. Gente, o que é o limite? Limite é um empréstimo pré-aprovado que eles deixaram para você. Se você não pegar, você não precisa pagar. Se você pegar, você tem que pagar. Limite é isso. É um empréstimo pré-aprovado que eles deixaram à disposição. Só que aí você pensa, cara, eu estou fazendo essa promoção de livelo com tudo azul, eu gasto 1.800 por conta, só que, cara, eu tenho a minha mãe, a minha irmã e a minha tia, eu podia fazer para os 3, né? Ah, tranquilo, depois eu me viro para pagar. Aí você faz 1.800 vezes 3. Daí você comprou, demorou 10 dias para entrar, você para vender e ganhar mais, você coloca lá um prazo de 90 dias, aí 90 dias mais esse prazo aqui, meu Deus do céu. Só que é o seguinte, está tudo certo na sua ideia, na teoria. Só que existe algo chamado problema, que é o quê? Problemas da vida, gente. Cara, uma vez eu fiz todo um encaixe para poder comprar um carro. Fui lá, ajeitei daqui, tirei dali, pá, 18 mil, comprei o carro. 2 dias rodando o carro, o que aconteceu comigo? Um acidente. Um caminhão de bombeiro me atropelou. Vuf, destruiu o carro. Não tinha nem passado pro meu nome ainda, obviamente não tinha nem seguro. Aquele problema me atrasou quase um ano, porque eu estava pagando o carro que eu estava usando ainda, porque eu não tinha outra opção, só que total em risco, e quando eu vendesse o carro eu ia perder 5, 10 mil. Pronto. Então, gente, toma cuidado com o seguinte, tá? O que a Americanas nos mostrou? Em momentos de crise, tome cuidado com a alavancagem. Se você pegar os países que crescem, eles crescem com dívida, tá? A gente tem que entender isso, gente. Dívida não é ruim. Quer ver um exemplo legal? Imagina o seguinte, você é um ator, tá? Um ator que está começando a carreira. E você tem um telefonezinho de R$400, R$1.000. Só que você está sempre viajando em lugares legais. E você poderia começar a tirar umas fotos bacanas desse lugar, inclusive as pessoas tirarem para você, para que você exponha mais a sua imagem. E você pode comprar um telefone em 24 vezes na Casas Bahia sem juros, usando o cartão da Casas Bahia. Só que você diz, não, Marrone, eu quero comprar à vista. E aí você vai guardando todo mês R$100. Para comprar um iPhone de 6 mil, você vai demorar 5 anos. Agora, e se você comprasse lá no início, esse mesmo telefone em 24 vezes sem juros? Garanto para você que se você realmente trabalha com a sua imagem, em menos de um ano, a sua imagem vai subir tanto que você vai pagar esse iPhone aí à vista. Por que isso, gente? Porque você usou dívida para você crescer. Quer ver um outro exemplo muito legal? O pessoal usa muito, eu já fiz, mas não me sinto confortável. Você compra um terreno parcelado no boleto sem juros. Terreno de lote, geralmente de lugares que estão começando. Quando você vai lá e compra na planta, nem chega a ser na planta porque eles só escrituram ali pronto, você vai pagar R$600 ali.
Só que, quando aquela estrutura fica pronta, esse terreno vai estar valendo muito mais. E você consegue vender esse terreno, pagar a sua dívida, recuperar e ainda lucrar. Só que isso só é possível por quê? Porque você comprou lá na frente, no boletinho parcelado de R$600. Tem gente que faz isso com consórcio também, eu já vi. Viva de consórcio, o cara pega um consórcio, paga o outro, vende a casa, é uma loucura, tá? Então isso é o quê? É você viver de dívidas. Não tem nada errado disso, tá? Se você olhar pessoas e empresas que lucram muito, elas têm uma dívida muito alta. O problema é você não conseguir pagar a dívida. Ou seja, você não ter um caixa para que se algo dê errado. Uma coisa que mais me espanta é quando vem algum seguidor que quer virar aluno e esse cara fala assim: Marrone, eu não tenho CDB, não tenho dinheiro, mas eu tenho ações. Gente, não faz sentido alguém que não tem reserva de emergência ter ações. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Não faz sentido alguém que não tem reserva de emergência ter criptomoeda. Não faz sentido nenhum. Só que eu sei o que essa pessoa está fazendo. Ela está tentando alavancar. Porque é o seguinte, se esse cara ele investe 100 em CDB, num ano ele vai ter 110. Agora, se ele investisse 100 em cripto e ele achar uma cripto que está crescendo, em um ano ele pode ter 3 mil. Ou seja, jogar na Mega Sena. Então começa a cuidar disso, tá? Eu sei que você está no mundo das milhas, é tudo muito legal. Ah, eu uso limite, eu tenho limite, né? Eu pago um limite com outro limite, mas qualquer problema acontecer, gente, você vai ver isso aqui. E muitas vezes, tá? Eu vejo isso, prestem atenção. Quando o aluno entra, eu pergunto: cara, você tem milhas? Marrone, tem? Tá. Pergunta: qual o custo das tuas milhas? Marrone, nem sei. Sabe por quê? Porque assim, ó, comprei ponto, mandei pra milha, mandei pra cá, mandei pra lá. E aí? Vou dizer pro cara vender a 25, 26, 27? Tanto faz, ele não sabe quanto ele vai lucrar. Você tá entendendo o problema? Aqui, ó. E isso é interessante você entender uma coisa, olha só. Uma vez eu tive um mentor que ele disse o seguinte: sabe por que teu negócio não cresce? Eu disse: por quê? Porque tu não tem dívida. Eu disse: tá maluco? Ele disse: sim, teu negócio não cresce porque tu não tem dívida. Se você fizer as dívidas certas, você vai crescer. O que esse cara tá falando, gente? Muito simples. Quando você trabalha só com o dinheiro que você tem em caixa, muitas vezes você é limitado. Você vai lá e compra R$500 de milhas, aí você espera, mês que vem você compra R$500 de milhas. Agora, se você tem um limite que você pode pagar R$500 de parcela, você pode comprar 6 mil de milhas. Você parcela em 12 vezes, ou em 10 vezes, você comprou R$5.000 de milhas. Com R$5.000 de milhas, você pontos, milhas, transfere e vende, você faz aí, com 5 mil você faz 7. E 7 que cai na tua conta em 90 dias. Agora, você pagou em 10 vezes sem juros. Então isso é interessante você entender. Dívida boa, isto é saudável, mas dívida é psicológico. Sabe por quê? Eu fiquei, não vou dizer blindado, mas eu fiquei protegido em relação a finanças quando eu tive dívida. Porque quando você tem dívida, no meu caso pelo menos, quando eu andava na rua eu lembrava que eu tinha dívida. Quando eu ia comer um almoço eu lembrava que eu tinha dívida. Quando eu enxergava as pessoas que eu estava devendo, que eram os meus funcionários, eu lembrava que eu tinha dívida. E eu conseguir viver com aquela dívida na cabeça é muito difícil. Então você vai ver que as pessoas que crescem, elas têm dívidas, só que não é a dívida que faz elas crescer, é o psicológico delas. Querem ver um exemplo muito legal? Vocês lembram da Amazon? Quanto tempo ela operou no vermelho? Quanto tempo? Deu no que deu. Vocês lembram da história do Elon Musk? O cara vendeu lá o PayPal, pegou 170 e poucos milhões, mais 200 de empréstimo, foi lá e abriu o negócio. Ele precisava ter feito isso? Não. Ele poderia ter pego 170, ter guardado 100 e ter aberto o negócio com 70. Muito mais coerente. Só que isso não ia dar o que para ele? Escala. Porque se existe algo que vai te dar dinheiro, é você estar no tempo certo. Então, o que a Americanas fez? Para estar no tempo certo, ela teve que pegar muita dívida. Muita dívida. Trocar a dívida de lado e assim vai. E pegou o AMI, criou o AMI, jogou para lá. Ou seja, você fica trocando a dívida de lugar. Só que isso, qualquer problema que aconteça, o maior problema deles agora em si, qual foi? Foi essa bomba ter sido revelada. Porque aí as pessoas vão lá, tiram, né, o dinheiro das ações, a ação vale nada, menos gente entra, menos dinheiro gira. Então o problema da dívida é o fluxo de caixa. Se você for notar, as empresas quebram por causa do fluxo de caixa, não por causa de falta de dinheiro. É simplesmente porque dia 2 tem que pagar os funcionários, e aí o cara tem que pagar 150 mil de funcionário, e ele vai receber 150 mil até o dia 15. Ele pensa: cara, vou ter que pegar um empréstimo, não posso atrasar 10 dias. Aí ele vai lá, pega o empréstimo que tem juros, aí assalta a loja do cara, o cara tem que pagar o assalto, começou o problema.
Então toma cuidado com isso, tá? Não trabalhe alavancado demais. Existe um número certo que você pode trabalhar de alavancagem, mais do que isso é perigoso. E na vida pessoal é a mesma coisa. Eu vejo muito aluno que não tem orçamento nenhum. Ele fala, não, Marrone, eu tenho limite, tenho 20 mil de limite aqui. Quanto que eu posso comprar de milhas? Eu sempre digo, cara, compra o que o seu orçamento permitir. Não, mas isso é tranquilo. Quanto que dá pra comprar? E aí depois o cara me diz o quê? Muitas vezes, Marrone, eu preciso vender rápido porque deu uma apertada aqui em casa. Alavancado. Só que se esse cara tá gerindo 1 bilhão, se esse cara tem pessoas olhando para ele, principalmente porque varejo sempre é suspeito, se a margem dele é pequena, isso complica. Exemplo simples, gente, Livelo e Tudo Azul. Qual é a margem dessa ação? 35%. Só que agora, e se ele fizesse alavancagem em Smiles, que ele vai ganhar 10%? Você entende? Alavancar para ganhar 10 é uma coisa, alavancar para ganhar 35 é outra. Então começa a entender isso, tá? O teu problema pode ser exatamente esse. Você está se alavancando demais ou se alavancando sem ter controle. E qualquer coisa dessa tua vida, tua mulher ficou grávida, teu carro bateu, sei lá, pegou uma gripe, teve que ir para o hospital, acabou. Por quê? Porque obviamente você vai ter que priorizar as coisas da tua vida. Toma cuidado com isso, tá? Talvez é melhor você ir mais devagar, mas ter controle do que está acontecendo. Principalmente se você não é alguém que vive sozinho. Não, Marrone, eu vivo sozinho, tá tudo certo, ótimo. Mas agora a sua família depender da sua incoerência pode ser delicado, tá? Pega essa ideia que pode ser interessante para você. Se quiser contar com a gente, precisar de ajuda, link na descrição aí para vocês, tá bom? Valeu e um abraço.